Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal do Pode Discipular. Fico muito feliz pelo teu retorno, fico muito feliz mesmo de coração pela sua inscrição, pela sua curtida. Agora sim, você chegou aqui, você é novo, é a primeira vez você aqui no canal, se inscreve, já curta, já compartilha. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te abençoar, assim como me abençoou, assim como vários outros que tem aqui no canal. Depois dá uma passadinha, tem matinal, tem pode indicar livros que a gente indica, filme que eu gosto de ver e indico. Então assim, se inscreva, vai dar essa moral aí. Por quê? Duas coisas importantes. Primeiro, que quando a gente lançar um vídeo novo, você vai receber. Segundo, é que pode aparecer para você conteúdos parecidos com esse, conteúdos que venham fazer você crescer espiritualmente. Então assim, já curta, já compartilha, beleza? Porque estamos começando mais um. E é isso, galera, estamos aqui do lado de fora, na varanda de casa, ainda assim, o estúdio está praticamente pronto, porém quebrou a iluminação, né? Para gravar no nosso estúdio lá, e por enquanto, aqui fora, onde eu faço meu matinal, onde eu gosto de tomar meu café, inclusive ele está aqui. Já tomou seu cafezinho hoje? Pode ser de dia, pode ser de tarde, pode ser de noite. O cafezinho não tem horário. Fico muito feliz por estar vindo aqui gravar nessa área verde, com esse dia maravilhoso, que eu acho que não vou pra praia hoje. Mas eu queria tratar de um assunto com vocês, de algo que mexeu muito comigo, faz a gente refletir. Na verdade, o conteúdo aqui eu gosto de trazer reflexões pra gente, fazer algo que a gente possa analisar, entender, e ao fazer essa reflexão, possa gerar transformação na gente. E eu queria ler para vocês hoje, no livro de João, a gente vai fazer a leitura do capítulo 5, versículo de 2 a 9, depois a gente vai fazer a leitura do versículo 14, beleza? Então vamos lá. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betseba, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque o anjo descia de tempo em tempo, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando seu leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Vamos agora para o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça algo pior. E é isso que eu quero trazer a transformação, para que não lhe aconteça algo pior. E o que poderia ser pior que uma pessoa estar paralítico há 38 anos? Vamos lá? Esse homem é paralítico há 38 anos, mais tempo que eu tenho de vida. Imagina o quanto esse homem sofreu. Esse homem morava ali, naquele lugar, esperando a água se mover. Não tinha vida, na verdade, aquele homem. E eu sei o quanto ser deficiente deve ser ruim. Eu tenho uma deficiência, eu não tenho a cabeça do quadril. Eu uso uma muleta para me locomover. Claro que a deficiência dele parece ser pior do que a minha. Porém, eu sei o quanto isso é difícil. E quanto isso é trabalhoso, e quanto de coisa você deixa fazer. E a situação daquele homem eu tenho certeza que era pior que a minha. Jesus lhe faz uma pergunta: você quer ser curado? E simplesmente ele é curado. E eu não quero entrar aqui na discussão do tanque, se o anjo descia. O Iago Martins, no seu canal Dois Dedos de Teologia, ele faz uma análise contextual, análise textual muito legal sobre esse tema. Se existia, se não existia. Se você ler no seu eu estou lendo aqui na versão NAA, você vai ver que está entre colchetes, né? Então isso pode ser que foi adicionado ou não. Então assim, ele faz uma crítica muito legal. Se você quiser tirar dúvidas sobre isso, ele tem lá no canal dele, pode botar lá que você vai assistir. Então não é esse que eu quero tratar. Eu quero tratar a fala do Senhor no versículo 14. Não peque, para que não te aconteça algo pior. E o que poderia ser pior? Que o cara tá enfermo, o cara não conseguia andar, o cara não conseguia se locomover, sendo que agora ele está curado. Será que é ele cair e quebrar a perna de novo? Será que ele é cair, vindo quebrar as pernas, quebrar a mão? O que poderia ser pior? E aí é a fala inicial de Jesus: não peque. Por quê? Porque pecar nos leva na condição de separação de Deus. O que é que nos separou de Deus? O pecado. É isso que nos separa de Deus. Então quando Deus olha pra gente,
hoje, pelo sacrifício que foi feito por Jesus, ele olha Jesus. Então, ao olhar para Jesus na cruz, se entregando e morrendo por mim e por você, ele simplesmente anula, esquece aquilo que foi feito e quer ver agora você agora pós-cruz, né? A sua vida entregue, sua vida transformada com arrependimento. E a partir que você peca, existe uma separação, porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, o que é que Jesus fala? Não peque, para que não haja essa separação. E que separação é essa? A separação dele com Deus, porque uma paralisia não te separa de Deus. Uma deficiência não te separa de Deus. Isso pode ser algo ruim enquanto estamos em terra e quando estamos vivendo. Decorrido do pecado, hoje adquirimos enfermidades. E a paralisia, uma deficiência, seja o que for a morte, é consequência desse pecado. Então, enquanto a gente está aqui agora vivendo nessa vida de pecado, onde o pecado reina no mundo, essas enfermidades também entrou. Então, infelizmente, é uma consequência do pecado e da separação da gente com Deus. Mas graças a Deus, Jesus resolveu isso. O quão importante é a gente entender o poder do pecado. O poder do pecado no sentido de ele separar a gente. Porque a gente fala, é só um pecadinho. Não existe pecado. Claro que existe pecadinho. E um pecado que realmente gera consequências muito piores. Mas pecado por pecado separa a gente de Deus. Uma mentira é um pecado e separa a gente de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E essa atenção que Jesus chama a ele. Você foi curado, ótimo, vai viver sua vida. Mas não peque, meu amigo. Porque a sua deficiência não separa você de mim. Mas o pecado sim. E isso pode ser algo pior. Porque uma deficiência, quando Jesus voltar, a gente tem a nossa vida entregue a Jesus, nosso corpo será glorificado e a gente vai viver sem deficiência, sem dor, sem choro, e glória a Deus. Mas com o pecado a gente não acessa esse lugar. A gente não acessa essa relação de intimidade com Deus. Então como é importante a gente entender que o pecado é uma separação e isso dói no coração do Pai. E tem que doer na nossa. Claro que a gente tem uma natureza pecaminosa. A gente vai ser tendencioso a pecar, sabe? A gente vai ser inclinado muitas vezes, uma falha, um erro aqui. Mas eu gosto de falar uma coisa. Uma coisa é você pecar de forma inconsequente, que às vezes você comete ali na sua natureza que está em transformação. E uma coisa é você pecar intencional, indo para fazer isso. Isso realmente é perigoso. Uma coisa é um tropeço, uma coisa é você mesmo se jogar no buraco, indo lá intencionalmente. E como isso dói. Eu já pequei intencionalmente e isso machuca, você se sente separado de Deus, você sente uma dor no seu peito. E se você sentir isso, ótimo. Que é a sua consciência da nova natureza em Cristo Jesus, o Espírito Santo está lhe incomodando. O difícil é quando você não sente isso, né? Porque realmente aí você já está distante. Então, como é importante você não pecar. Como é importante você estar inclinado, a palavra do Senhor vai dizer para aqueles que estão inclinados para as coisas do Espírito, faz as coisas do Espírito. Quem está inclinado para a carne, faz as coisas da carne. Então é muito importante a gente viver uma vida inclinada para Cristo, para que a nossa mente seja transformada, o nosso coração, o nosso corpo, para que aí sim a gente venha viver essa natureza renovada na pessoa de Cristo. Eu gosto muito da fala de Jesus, fala com aquela mulher, como ele acaba de falar aqui agora com esse senhor que foi curado, quando ele fala com aquela mulher que ia ser apedrejada por ter pecado em adultério, que as pessoas queriam matar ela. E Jesus fala com ela, vá e não peque mais. E aqui como ele fala também, não peque. O que é que o Senhor quer dizer com isso? A graça do Senhor nos dá força para não pecar. Não é sobre nossa força, é a gente depender dele, a graça dele nos dá força para não pecar. Vá e não peque mais. Então se a gente estiver mais inclinado para o Espírito, a graça do Senhor sobre a gente vai nos dar força para a gente não cair em tentação, para a gente não cair em pecado. Então isso que Jesus está chamando a atenção, não é só enfermidade, isso é ruim no momento presente aqui, mas que a gente que tem uma perspectiva de eternidade, tudo isso vai acabar. Eu sei que essa enfermidade é chata, eu oro para o Senhor me curar, mas se eu não for curado, que isso aqui glorifique a Ele. Mas eu sei que quando o meu Senhor voltar, isso será resolvido. Agora, se Ele voltar e o meu pecado, a minha inclinação e uma vida de pecado não tiver resolvida, isso é pior do que minha deficiência. Porque minha deficiência não impede de eu acessar o Pai, mas o meu pecado sim, prejudica meu acesso ao Pai. Então, que a gente tenha essa consciência. Claro que tem muitas dores que a gente não quer passar. Eu entendo, eu já sofri, já tive perda de um filho, de dois, na verdade, que sofreram aborto espontâneo. Eu sei como isso dói, como eu fiquei traumatizado. Eu já sofri muitas dores. Eu sei o quanto ruim, mas o que me dá ânimo de viver feliz e alegre é a perspectiva da eternidade. É saber o que Jesus fez lá na cruz e saber que Ele vai voltar. E o que Ele fez lá na cruz dá força para não pecar na pessoa dele, e o que ele fez me dá acesso ao Pai, e é nisso que eu tenho que dar olhando. Então eu sei que não sei se você tem alguma enfermidade, se não tiver alguma dor, seja o que for que você esteja passando por isso, essa dor não lhe tira
de Jesus. Mas o pecado sim. Então olhe para ele, entregue a ele, para que ele lhe dê força, para que a tua vida esteja sendo inclinada e direcionada pelo Espírito Santo, tá certo? Para que isso, o pecado, não seja algo pior do que o momento que a gente está vivendo hoje, seja o que for uma dor, uma cicatriz, seja o que for uma deficiência, uma perda de alguém. Tudo isso dói, porque a gente é ser humano, a gente tem sentimento, foi criado por Deus. Mas isso não nos afasta de Deus. Eu tive uma dor muito forte recentemente, que eu fiquei, Deus, por que está passando? Eu não estou pecando, não estou pecando. Né? A gente tem mania de quando a gente está sofrendo muito de levar para esse lugar, mas essa dor, ao ser canalizada, entendida e meditada, me fez me aproximar muito mais dele hoje. Isso não me afastou dele, só me aproximou. Mas o pecado nos afasta. E isso sim é pior, tá certo? Então, encontre com o Senhor, repreenda os seus pecados. Chegue na pessoa dele e fale, Pai, tá aqui, entrego minha vida, entrego essa natureza miserável, para que a sua nova natureza, aquele homem nascer de novo, como ele fala com Nicodemos, aconteça. Beleza? Fica com Deus e até a próxima. Fui.